Pessoa, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Oliveira e eu tô aqui hoje, na verdade, para tentar te ajudar, assim como eu venho sendo ajudada em relação a duas medidas provisórias que esse governo maluco lançou aí nesses dias, que é a medida provisória 927 e a 936. E para isso, como eu sou leiga e eu vivo pedindo ajuda, eu tô chamando para vocês, para bater um papo aqui com a gente, um amigo do coração, meu doutor, Rafael Martins. Oi, Rafa. Oi, Ju, tudo bem? Prazer Tudo enorme estar bem? aqui com você, aqui te ajudando novamente. A gente trocar alguma informação que também é proveitoso para mim sempre, né? Vamos tentar esclarecer o máximo possível aí nesse tempinho que a gente tem, para poder esclarecer para as empresas, para os trabalhadores, o que pode ser feito aí através dessas medidas provisórias implementadas pelo governo federal, né? Tá. Rafa, na verdade, assim, ó, a gente vem ficando bem confuso aí, porque saiu a primeira, né, que é a 927. Você Isso. consegue dar uma pincelada do que é, como que tava? Ambas as medidas provisórias, elas foram instituídas para poder flexibilizar as leis trabalhistas de modo que sejam preservados o emprego e a renda do trabalhador, né? Da mesma forma que seja preservada a atividade comercial do empresário e etc. A medida provisória 927, ela trouxe flexibilizações de compensação do prazo do período em que o trabalhador pode ficar em casa e o empregado pode ficar em casa e o empregador pode acabar descontando isso, compensando isso da sua carga horária, da sua jornada, de forma que não viole as leis trabalhistas previstas lá na CLT e na Constituição Federal, né? Dentro dessas possibilidades, pode ser antecipada as férias, instituído o banco de horas através de acordo individual, veio prevendo ali o parcelamento do FGTS ou até mesmo o recolhimento do FGTS em momento posterior, e também veio trazendo ali uma condição de suspensão do trabalho por 4 meses, desde que o empregador fornecesse ali um curso profissionalizante durante os 4 meses ali que o empregador ficasse em casa, né? Entendi. Então, mas aí assim, só tocando num ponto, você falou da questão das férias, a gente entende, antecipação, que pode pagar lá um terço só em dezembro, quando a gente for pagar o décimo Aí, terceiro, essas coisas assim. Aí você tocou num ponto que é o banco de horas. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, na minha empresa, eu já tenho um banco de horas. Eu certo. posso aproveitar este mesmo banco ou eu tenho que fazer um outro banco, um outro acordo com os colaboradores por conta dessa medida? Não, sem problema. Você pode utilizar desse banco, né? O que a medida veio trazer é empresas que não aderem ao banco de horas poderem instituir um banco de horas sem a necessidade de uma convenção coletiva, né? De um acordo intermediado ali pelos sindicatos da categoria dos trabalhadores. Isso que é a flexibilização da medida provisória 927 referente ao banco de horas. Entendi. E aí, quando a gente fala nessa 927, tem o bendito do item que fala sobre a suspensão de contrato, que foi o que mais gerou polêmica aí dentro desses últimos dias, né? Sem E como dúvida. que ficou esse item dentro da 927? Na verdade, esse item ele veio ser revogado, né? Dias depois ali da medida provisória entrar em vigor, e você mais do que ninguém pode dizer exatamente a respeito do curso profissionalizante aí, dessa questão de suspensão, né? Como é que É, funciona ali eu o curso profissionalizante em si, né? Então, na verdade, acompanhando aí a 927, né, esse item que fala sobre a suspensão de contrato, ele tinha trago aí uma obrigatoriedade voltado para a parte de que se eu vou suspender o contrato do colaborador, automaticamente eu tenho que qualificar ele nesse tempo. Só que aí gerou-se uma questão muito grande voltada para que, se eu já estou suspendendo o contrato de trabalho, significa que eu não tenho verbas para poder manter ele na empresa. Então, automaticamente, também não tenho verbas para poder pagar um curso. E aí eu fui atrás de informações e existe a possibilidade hoje, na verdade, ele não é obrigatório, mas eu posso, como empresa, querer qualificar. E aí surgiram várias possibilidades na internet de cursos qualificantes de forma gratuita, onde o Perfeito. colaborador pode sim se qualificar com certificado de 8, 16 horas, depende do curso, e que atendam hoje as necessidades do que a gente vem vivendo aí com essas exigências do mercado. Então, não precisa ser um curso pago, tá, gente? Pode ser esses cursos gratuitos da internet mesmo. Perfeito. Essa questão do curso, né? Ela, apesar dela ter sido revogada na 927,
Na verdade, ela foi o precursor da medida provisória 936. Né? Quando ela foi revogada, houve muita polêmica a respeito da suspensão do contrato e inconstitucionalidade da norma, e aí então instituiu 936, a medida provisória 936, prevendo outras possibilidades de redução do salário e da jornada do trabalho do empregado, né, de modo que não afrontasse ali o direito de redutibilidade do salário do empregado, etc. Né? Tá, então, na verdade, a 936 ela é um complemento dessa 927, é isso? Isso, exatamente. Antes de sair a 927, existia a possibilidade e a ideia, né, a expectativa de sair uma medida que reduzisse o salário do empregado em 50%. Quando veio a medida, veio instituindo ali a suspensão integral do empregado, né, de forma que ele não receberia durante os 4 meses qualquer salário, né. Então aí causou essa polêmica, revogou-se o artigo 18 da 927 e aí foi promulgada ali a medida provisória 936, que trouxe ali a redução do salário de diversas formas, com a redução da jornada de trabalho, e aí nova previsão de suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, prevendo aí a faculdade, igual você disse claramente, respeito da faculdade da empresa em fornecer o curso profissionalizante para o empregado, né? Durante esse período de suspensão. Tá. Dentro da 927, o artigo propunha, né, a medida propunha, na verdade, a suspensão do contrato de 4 meses e a redução de 50%. Hoje a gente vê que na 936, ela veio com um período menor e outras características diferentes. Você consegue me dar um parecer dessa diferença para ver se o pessoal também se acha claro. e se encaixa nessas dúvidas? Na verdade, a medida provisória 927 ela não previa a redução de 50% do salário. Ela, antes de ser promulgada, seria a intenção do governo federal reduzir, né, foi o que saiu na mídia, que eles pretenderiam reduzir ali a salário, mas só saiu na medida provisória a suspensão integral. Então, 100% do salário do funcionário não seria pago. Quando veio a 936, então ali ficou instituída ali outras formas de redução para redução do salário e da jornada, né? São elas 25, a empresa, no caso, pode reduzir 25% da carga horária, 50% ou 75% do salário do empregado e da sua jornada de trabalho. Né? Como que fica esse pagamento? Esse pagamento ele vai ser reduzido 25% pela empresa, o salário do funcionário vai ser reduzido em 25%, esses 25% o governo federal que vai arcar, mas ele não vai arcar com 25% do salário do empregado. Ele vai arcar com 25% do valor que o empregado teria direito de receber o seguro-desemprego. Tá, então vamos lá, um exemplo para ver se eu entendi. Eu tenho, dentro do meu processo aí, né, do dia a dia de folha de pagamento, eu tenho vários tipos de cargos e salários. Então, eu pego um salário operacional que a pessoa ganha R$ 1.700. Então, praticamente, esses 25% serão custeados pelo governo integral por estar dentro do piso lá da categoria, ou não? Bom, fazer uma conta simples e fácil. Você tem um empregado que tem um salário de R$ 1.000. A empresa resolve, em acordo individual, resolve reduzir o salário em 25%. Então, R$ 250. Certo? Então, ele vai receber R$ 750 pela empresa e os outros 25%, que seriam os R$ 250, o governo federal não vai pagar esses 250. Ele vai pagar o 25% do valor que o funcionário eventualmente teria se ele tivesse que receber o seguro-desemprego. Então, nesse valor de R$ 1.000, o empregado teria direito ao seguro-desemprego no salário mínimo, de R$ 1.045. Então, em cima de R$ 1.045 seria os 25% da parte do governo. Não, a parte do governo não é, a base de cálculo da parte do governo não é o salário do empregado, e sim o seguro-desemprego. Entendi. Então, ele vai usar como base o seguro-desemprego e não o meu salário que eu tenho hoje dentro da minha folha. Perfeito, isso aí. Exatamente. Entendi. Já falando em folha, Ju, uma coisa que você, como linha de frente ali da empresa, exatamente,
Como que fica ali a marcação de ponto nessa situação, né? Nessa situação de redução de jornada de trabalho? Existe algum problema no sistema de lançamento, informação do Ministério do Trabalho? Como é que funciona? Então, na verdade, é assim, dentro do ponto, da marcação do ponto, você pode criar algumas justificativas, né, para poder acrescentar dentro da marcação. Então, vou dar o exemplo da minha empresa. Nós criamos a justificativa ausência por Covid-19, né? Então, vou te dar uma situação. Até o presente momento, a empresa ainda não conseguiu definir a questão de suspensão e redução. Até porque a gente estava numa briga aí com a questão do sindicato, que depois eu vou pontuar para você algumas coisas que eu passei, que eu venho passando. Mas só para você entender. Quando saiu essa história do Covid, eles classificaram algumas pessoas dentro da área de risco. São as pessoas acima dos 65 anos, hipertensos, diabéticos, né? Enfim. E aí foi aquele alarde total dentro da empresa, então nós criamos uma contingência. Então, o que eu fiz? Todos os colaboradores do administrativo nós colocamos como home office. Aí, automaticamente, eu preciso justificar essa ausência de marcação de ponto. Então, o que a gente fez? Criou a justificativa home office por Covid-19. Até porque lá na frente, num futuro não tão muito distante, né? A gente tem aí uma garantia de evitar problemas futuros. As pessoas de idades ou de grupo de risco, a gente criou a justificativa porque vai entrar no banco de horas, né? Vai entrar no banco como banco de horas Covid-19. E aí a gente já também se antecipou, porque a gente está correndo atrás aí da possibilidade de suspensão, e aí para suspensão vai, né? Suspensão de contrato por Covid-19. E na redução de jornada, essas horas que a gente vai reduzir também vai ficar como redução por Covid. Então, a gente criou a justificativa, o ponto a gente vai dar tratativa normal, mas as justificativas é porque lá na frente, se a gente vier a ter algum problema em relação à ausência, falta, ou até processo trabalhista, a gente tem como justificar essas possibilidades dentro do banco, né? Sim, sim, interessante. Não é a minha área, então não sei como que funciona esse tipo de marcação. Mas uma situação interessante a respeito da suspensão é que ela é diferente ali do contrato, da redução, né? Quando, no caso da medida provisória 936, se o empregador, então, resolver ali, suspender ali o contrato de trabalho do empregado, o empregador, ele, na verdade, o governo federal irá bancar 70% do seguro-desemprego, e não 100% do que ele teria eventualmente direito, né? Enquanto a redução do salário e a jornada de trabalho pode ser instituída por um período de até 90 dias, né, prorrogável, pode ser instituído em dois períodos, perdão, e a suspensão do contrato de trabalho é até 60 dias, em até 2 períodos também, fica essa incógnita aí a respeito de se o acordo individual nesse período, no meio da tramitação do acordo individual, ele pode ser cancelado. Qual é a sua experiência em relação a acordos individuais com empregados, né, e como que ali fica, qual foi a sua experiência com a aprovação desse acordo individual lá no Ministério da Economia e no sindicato? Então, Rafa, é assim, ó, para mim, eu vou falar pelo que eu venho vivendo, que você está acompanhando aí, que a gente vem conversando bastante. Quando surgiu a 936, que ela me dá a possibilidade de um acordo individual e de um acordo coletivo, até então não tinha saído nada, que era obrigatório, né, fazer o acordo com o sindicato. Eu, como empresa, como RH, eu procurei o sindicato, antes mesmo de sair qualquer determinação de que deveria ser pelo sindicato. Eu tive uma dificuldade muito grande, porque no começo eles se mostraram super favoráveis, que eles fariam acordo, que eles queriam ajudar os colaboradores, que essa é a função deles, enfim. Intermediar, né? Quando chegou exatamente no dia que a gente combinou, porque assim, eu pedi e-mails para formalização da possibilidade, não, a gente tem que conversar pessoalmente. Eu falei, tá, mas a gente está aí com a questão do isolamento. Não, mas aí a gente tem as contingências aqui, ok. Então nós fomos, né, eu e o gerente da fábrica, a gente foi até o sindicato e eu tive uma grande surpresa, porque quando eu cheguei lá, a imposição do sindicato que eu teria que pagar pela assinatura deles, vamos dizer assim, né?
que eu deveria descontar a contribuição assistencial, né, do meu colaborador para repassar para ele. E caso eu não fizesse isso, até porque eu questionei que isso, na verdade, não é uma questão que é uma obrigação minha. Hoje, a lei diz que é opcional. Se o colaborador Perfeito. quiser, eu desconto. Se E se ele falar que não, eu não posso descontar, a né? prerrogativa, além de tudo, ainda. Desculpa, só te cortar. Além de tudo, ainda é prerrogativa do empregado, né? A empresa não deve Então, se intrometer nesse sentido. e aí o que acontece? E aí ele me respondeu que nem só de vento vive o sindicato, então que eu teria que arcar com esse custo, né? Então eu que repassasse a verba para ele. Então, assim, é uma situação bem chata, bem constrangedora, porque a gente vê aí na mídia que o sindicato, eles estavam ali a favor da lei para ajudar, para poder fazer um acordo que fosse de melhor garantir qualidades para o colaborador. E a gente vem vendo, né, vem acompanhando outras amigas aí que são da área, até mesmo reportagens que os caras estão cobrando mesmo, então tá numa situação bem complicada. Mas, graças a Deus, saiu aí uma revogar, esqueci até a palavra, né, que muda tudo isso, graças a Deus. Então hoje meu acordo individual pode ser firmado direto com o colaborador, eu não preciso mais da intermediação do sindicato. É isso mesmo, né? É isso aí, é isso aí. É uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6363. Ela foi promovida por um partido político que não vale a pena mencionar, mas que traria ali a necessidade, a indispensabilidade do aval do sindicato no acordo individual entre a empresa e o empregado, né? Essa ação, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi votada agora na sexta-feira, né? E ficou ali determinado por maioria dos votos do plenário do STF de que não é necessário o aval do sindicato para que o acordo individual entre a empresa e o empregado possa ter validade, né? Ficou ali fundamentado ainda na maioria dos votos ali dos ministros do STF de que o presente momento que atravessamos necessita dessa flexibilização, né? E que de toda forma não afetaria direitos trabalhistas e é direito, além de tudo, seria direito do empregado poder, né, escolher se pretende permanecer com o seu emprego ou de forma a fazer o acordo, né? Ou se pretende ser intermediado pelo sindicato na busca ali de manter intocáveis os direitos trabalhistas e ali correr o risco de repente de ser dispensado do seu emprego e ficar numa situação ainda pior. Então, isso daí é uma coisa bem interessante, porque assim, só para você entender um pouquinho, na semana passada eu fiz uma reunião com os colaboradores, né? Porque a gente ouve muito zum, zum, zum. A mídia fala muita coisa, mas na verdade nem tudo é verdade. E aí vira aquele, né? Deus nos acuda na cabeça das pessoas. E assim como nós, profissionais da área, os funcionários estão tão perdidos quanto, né? Porque as Sim, informações não chegam de forma clara, enfim. E aí eu reuni eles para explicar um pouquinho sobre a 936, para explicar quais as possibilidades que a empresa estaria adotando nesse momento. E aí eu comentei com eles sobre que nós iremos suspender uma parte dos funcionários, que nós iremos fazer redução de jornada com outros e que eu iria utilizar o intermédio do sindicato para poder ajudar. Até porque ninguém melhor do que o sindicato, porque quando acontece qualquer coisa, eles correm no sindicato. Então eu falei, ó, sim. já vou resolver o problema do sindicato, né? A gente vira amigo e todo mundo faz Se um acordo ajuda. para todas as partes. E eles ficaram super na expectativa de como seria. Quando eu fui no sindicato na segunda-feira, na terça-feira eles me chamaram para conversar. E aí eu expliquei para eles essa situação, que o sindicato queria que eu cobrasse deles assistencial ou que eu arcasse com essa questão. E eles mesmos, né, vieram conversar comigo e falaram, não, a gente vai fazer sem sindicato, o sindicato não ajudou em nada até agora, então a gente vai fazer sem. Até porque eles têm essa noção de que se a gente não toma essa medida hoje, eles podem perder o emprego. E Sem isso é dúvida. uma coisa que daqui 2, 3 meses as coisas voltam a caminhar normalmente. Então ele prefere que ele tenha uma redução agora, mas uma garantia, uma estabilidade lá na frente, do que ele simplesmente fale, não, eu não vou aceitar e depois ele se prejudique, né? Porque
querendo ou não, o mercado tá difícil. Sem Então, dúvida. assim, tem muita gente querendo trabalhar? Tem. Só que quem tem tá tentando segurar o pouco que tem. Então, eu acho que essa é a visão do colaborador, pelo menos foi o que eu senti conversando com os meus colaboradores hoje, né? Sim, um ponto importante aí que você acabou mencionando seria facultado, apesar da medida provisória flexibilizar as normas trabalhistas, é facultado ao empregado aceitar ou não a proposta da empresa, né? Então, não é obrigatório, né? Então, essa questão, na verdade, acaba ficando clara para eles que não é obrigatório, é opcional dele, ok, mas na atual situação, ou ele colabora e se beneficia com isso, ou Sim, ele vai ser o único prejudicado. Porque se a empresa não tem condições agora, nesse momento de arcar, ele é uma carta, vamos dizer assim, fora do baralho. Por quê? Eu não consigo jogar, eu não consigo criar uma estratégia para que eu ganhe fôlego financeiro para tratar isso lá na frente. Então, eles conseguem ter essa visão. Até o presente momento, eu não tive problema com nenhum deles, nem questão de rebeldia, nem questão de, vamos dizer assim, não vou fazer. Porque eles estão enxergando que, na verdade, isso é uma estratégia que a empresa sim. está tendo para poder garantir o deles lá na frente, né? Até porque, aceitando ali a proposta da empresa em reduzir o salário, seja por 90 dias ou por período inferior, né, ele fica com ele ganha a estabilidade do emprego durante o período de suspensão, né, e depois que acabar essa suspensão ou essa redução da carga horária, pelo mesmo período posterior a essa data e ainda permanece com a estabilidade. Então, por exemplo, se ele tiver 90 dias de redução de salário de jornada, ele vai ter 90 dias de estabilidade. Quando se encerrar os 90 dias, ele terá mais 90 dias de estabilidade depois para poder preservar ali a sua atividade, né? Então, eu acho que pensando nisso que eles pararam para analisar e falar, não tem por que ser contra, porque daqui vai que seja 90 dias de suspensão e mais 90 dias de estabilidade, já é o período suficiente, são 6 meses para as coisas começarem a fluir e a gente ganhar fôlego de novo, né? Então, eu acho que essa é a visão que se tem hoje dessa questão da suspensão e da redução, né? Sim, sem dúvida. Até porque cria muitos problemas, né? Na verdade, se ele não aceitar, a probabilidade dele ser dispensado é muito alta. Sim. Se ele for dispensado, a probabilidade da empresa não acabar conseguindo honrar com as verbas rescisórias também é muito alta, né? Acaba Isso é um entrando, fato, né? né? Vai criar um problema, vai acabar abarrotando o judiciário de uma certa forma sem precedentes. Mas eu acho que assim, tudo vai de uma boa conversa, né? Tudo vai de Sim, esclarecimento. É que nem eu falei para você, hoje a mídia fala muita coisa que confunde, que deixam as pessoas inseguras em relação a algumas coisas. Você vê o quanto eu te consulto, o quanto eu te pergunto exatamente por conta disso. Porque assim, por mais que você tá na linha de frente, que você vem acompanhando, cada um tem uma visão. Principalmente quando você pega aí uma lei, uma medida provisória, um decreto, que seja, as palavras que as pessoas utilizam dá muito duplo sentido. Então isso confunde muito a mente das pessoas. E aí cada um interpreta do jeito que quer. Então isso traz muito problemas. Às vezes, quando você vai conversar sobre alguma coisa, explicar alguma coisa, não, mas não é isso que está falando, lá está escrito, aí você fala, vem aqui, amigo, é aula de português, leitura e interpretação de texto. Então, isso dificulta muito para a gente que é leigo nessa área de termos e palavras jurídicas, né? Então, você sabe que eu te encho o saco. eu adoro, na verdade, né? Eu amo, na verdade. Não é à toa que eu escolhi esse para minha vida, né? Mas isso vem muito, Juliana, também, de uma forma. Hoje a mídia social está no nosso cotidiano, né? E Uhum. muito se publica em redes sociais, até mesmo na mídia, informações ou inverídicas, né? Os famosos fake news, ou então informações desatualizadas. Nessa situação que nós estamos vivendo, o nível de atualização das informações e das normas que estão sendo aplicadas está absurdamente alto. Então, Sim. é muito rápido. Hoje você pode suspender, amanhã você já não pode. Então, quando entrou a 936, deveria ser notificado o acordo individual ao sindicato.
né? Tempos depois, quando ingressaram com essa ação direta de inconstitucionalidade 6363, teve uma liminar do ministro Lewandowski, do STF, determinando que era necessário o aval do sindicato. Então, a empresa que fez o acordo individual apresentou ao sindicato conforme a medida provisória, já tinha que aguardar o aval do sindicato pelo prazo de 10 dias, para poder ver se valeria ou não o acordo. Então, ficaria nesse limbo aí durante esse prazo. Depois, entraram com um recurso. Aí, o recurso previu que não era tão assim, não era simples assim. O acordo teria validade desde sempre, desde que assinado, da data da assinatura, mas que deveria ser apresentado ao sindicato para que o sindicato pudesse deflagrar ali uma convenção coletiva em 10 dias. Se em 10 dias não deflagrasse a convenção coletiva ou o acordo coletivo, aí sim convalidaria o acordo individual entre a empresa e o empregado. Aí, na sexta-feira, a toque de caixa, a ação direta de constitucionalidade foi julgada improcedente ali, né? No sentido de que não é necessário o aval do sindicato. Então, o acordo individual entre a empresa e o empregado tem validade de imediato. Então, aquelas pessoas que ou não têm conhecimento técnico jurídico, né? Não só jurídico, mas contábil, departamento de recursos humanos e etc., precisa estar sempre atento, né, às atualizações que estão acontecendo de forma absurdamente rápida. Mas às vezes, assim, é tão rápido que não dá tempo nem de você processar. Então, assim, a 927 saiu, se eu não me engano, à noite. E aí, de manhã, eu fui para uma reunião com a diretoria, a gente estava decidindo o que ia fazer, daqui a pouco já saiu a suspensão do item 18. Aí eu falei, gente, esquece tudo que a gente conversou e vamos tomar café, depois a gente volta. E aí, a gente foi tratando as outras questões, possibilidade de banco, como que a gente ia fazer. Aí saiu a 936, eu falei, olha, chegou aí um socorro. Daqui a pouco estamos lá fazendo acordo, porque assim, primeiro você tem que nem eu falei, né, como a gente é leigo nas palavras, nas informações, até você ler, interpretar, você consulta um, pede auxílio para o outro. Aí quando você começa a montar lá um contrato, já muda tudo. Aí você tem que ler para ver qual cláusula você vai mudar. Eu falei, gente, parou que se eu não surtar agora com o corona, eu surto com as medidas provisórias, porque olha, elas estão deixando a gente do RH tudo de cabelo em pé. Mas faz parte, né? Gravar vídeo nesse sentido é absurdamente. O cara gravar hoje e amanhã você joga fora, porque. Então. Na verdade, a 927, foi publicada no Diário Oficial num domingo à noite, né? Então, quem que fica se atualizando no domingo à noite? Agora a gente tem que se atualizar toda hora, né? Na segunda-feira eu acordei já com um acordo individual no meu WhatsApp. Doutor, o que eu faço? Eu falei, mas o que aconteceu? Como é que vai suspender o contrato? Aí que eu fui pesquisar, que eu fiquei sabendo que tinha sido entrada em vigor a medida provisória 927. Aí eu fui correr, estudar para poder ver o que poderia ser feito naquela situação, né? Logo em seguida, depois foi revogado o artigo 18 lá. Eu tenho uma parceira lá da empresa, né, que é a Exact Consultoria de folha de pagamento, que é quem faz a minha folha de pagamento hoje, que ela é feita externa, né? Sim. E aí a Kátia, que é responsável pela empresa, gente, eu deixo ela louca, tanto quanto eu deixo você. Porque assim, quando surge um negócio, ela fala, Ju, mudou. Eu falo, meu Deus do céu. Eu falo, nem vou ligar o computador mais, porque não dá tempo, é tudo muito rápido. E aí eu falo, Kátia, eu vou mudar o sistema aqui para colocar o ponto. Ela, não, beleza. Aí daqui a pouco, mudou de novo. Eu falo, parei, vamos esperar. Aí eu respira, né? Eu falo assim, porque lá a gente edita o ponto não, né? A gente acompanha o ponto diariamente para ver o funcionário que faltou, né? Lançamento de atestado, essas coisas assim. E aí chega uma hora que você já não sabe mais o que você está fazendo, porque o funcionário não veio trabalhar. Aí você fala, tá, mas é porque ele tá com alguma coisa? Ele comunicou? Não. Aí você descobre que a mulher dele tá afastada por Covid e automaticamente ele tem que ficar de resguardo. Aí você olha e fala, tá, e o que você vai botar no ponto do cara se ele não tem um atestado?
mas ele pode ser um propulsor de contaminação. Sim. Então, assim, chega uma hora que você fala, parei, deixa o ponto aí, hora de fechar, a gente vê o que vai fazer, entendeu? Pois é, e aí entra a pergunta, né? Desconto no desconto, dia de trabalho, é abonado, como é que fica, né? Essa é uma situação bem complicada, né? E a gente vai nos universitários, porque assim, até onde eu sei, eu não tenho nem nada que fale assim, olha, por conta do Covid, ausência de trabalho injustificado não abona o seu dia. Então, que nem uma questão que eu trouxe para você do transporte. Eu tenho funcionários que o transporte não está funcionando. E aí eu vou abonar, eu vou prejudicar a pessoa, vou descontar, a culpa é dela, não é? Então, assim, eu acho que as pessoas agiram e não pensaram nessas possibilidades, né? Sim. Na verdade, tudo tem reflexo, né? De forma social, abrange a forma social de todas as áreas. Né? Suspensão do transporte para evitar a contaminação do Covid, da Covid-19. Mas aí como é que fica ali a situação do trabalhador que necessita do transporte? É bem complicado, né? Se a gente entrar nessa discussão aqui, a gente vai ter que renovar o vídeo aí por mais 2 horas, sem dúvida. É bem complicado, mas eu acho assim que deu para esclarecer bastante. Então, só recapitulando, para ver se eu entendi, me corrija se eu estiver errada. A 927 foi uma medida que entrou para poder pontuar algumas coisas emergenciais, então seria lá antecipação de férias e possibilidade de pagamentos de 1/3 posteriormente, a questão da utilização do banco de horas, essas possibilidades. Isso. Aí, um dos itens foi cancelado, que foi o que mais causou problemas aí, que mais trouxe dúvidas e confusões. E aí, na sequência, surgiu a 936, que ela fala sobre a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, né? 60 dias, é isso. E a redução de jornada de trabalho, podendo ser 25, 50 ou 70, se eu não me engano. Isso. E aí o governo, tanto para... Essa pode ser 3 meses, né, Rafa? É isso mesmo, isso, né? a redução são 90 dias, exato. Tá. E aí, tanto uma quanto outra, o governo vai arcar com um subsídio, porém baseado no valor do seguro-desemprego. Isso. Então, se o seguro-desemprego, se a pessoa tinha lá o teto para receber, ele vai pagar a porcentagem baseada naquele teto. Se ele tinha só R$200 para receber, vai ser aqueles 200 que ele tinha de ajuda, a base de cálculo, né? Exato, perfeito. Isso aí. Vamos dizer assim. Que mais? Isso dá para o colaborador uma garantia aí de trabalho pelo mesmo período que a empresa optar pelo afastamento ou pela redução dele de jornada. Sim. Graças a Deus a gente não precisa mais do aval do sindicato, a gente só tem que comunicar eles, né? Exato. Essa comunicação pode ser feita por e-mail, por mensagem? Como que eu posso formalizar essa comunicação? O ideal seria protocolo diretamente no estabelecimento do sindicato, né? Agora, se o sindicato está tomando medidas preventivas de isolamento social, pode ser feito por e-mail ou então por correspondência com aviso de recebimento. Não tem problema nenhum. Então, eu posso usar dessas 3 possibilidades. Protocolo direto no sindicato, formalização via e-mail, né, com aviso lá de leitura, porque senão depois também a gente se lasca. Ou solicita, né, que ele retorne. Tá, e a questão de, então, envio da documentação por SEDEX com AF, certo? Perfeito. E quando eu mando para ele, eu não preciso necessariamente mandar todos os acordos. Eu posso mandar só um modelo para eles poderem visualizar. É isso ou não? Tem que ser todos? Não, seria todos. Né? Como um acordo individual, cada funcionário teria a sua própria cláusula, né? O seu acordo estabelecido com a empresa. Então, é de suma importância que você encaminhe individualmente de todos os funcionários que fizeram o acordo. Tá, agora só uma dúvida então que você levantou. O acordo é individual, mas eu posso usar o mesmo acordo para cada colaborador, desde que ele aceite, certo? Perfeito, exatamente. Além de tudo, as medidas de redução de salário, de jornada, a empresa não necessariamente precisa fazer isso de forma integral. Então, para um setor, ela pode optar pela suspensão. Então, suspende, deixa todo mundo em casa 60 dias.
Para outro setor, por exemplo, vai depender da demanda da empresa. Reduz em 25%. Outro setor reduz em 50%. Então, aí depende da demanda. Não necessariamente, se ela optar pela redução de 25% da jornada de trabalho, precisa se aplicar a todos os empregados. Ah, isso é interessante, porque assim, isso é uma questão muito grande, né? É uma dúvida muito grande, porque eu tenho áreas que elas não podem parar. Então, vou te dar uma situação. Na sexta-feira, nós fizemos um teste lá na empresa de como seria a redução de 25%. Então, assim, o que nós, como empresa, optamos na redução? Ao invés de eu tirar 2 horas de cada dia da semana do colaborador, a gente vai trabalhar normal de segunda a quinta. E eu peguei essa redução de 25% e matei um dia da semana. Certo. Então, nós matamos, até por questão de editar ponto, essas coisas assim, a gente entendeu que fica mais fácil. Então, ou seja, eu peguei 2 horas, e matei a sexta-feira, vamos se dizer assim. Então, na sexta-feira, a gente foi fazer um teste de como ficaria a empresa com essa redução. Misericórdia, porque Caos. como que eu paro um financeiro num dia de banco, num dia de pagamento? Não dá. Como que eu tiro um gerente de fábrica ou como que eu tiro o RH da linha de frente no momento em que todo mundo tem dúvida? Não dá. Então, a gente entendeu que algumas pessoas, algumas funções, eu não consigo reduzir. Por mais que eu tenha essa possibilidade, para mim, hoje, como empresa, é inviável. E isso é duvidoso não, né? Isso é a dúvida de muita gente. Porque assim, a empresa vai acatar a redução. É todo mundo? Então, isso estava gerando dúvidas também para algumas pessoas. Então, não se aplica a todos, né? Não se aplica a todos e é sempre necessário ter estratégia prévia, né, e o estudo do impacto que isso vai causar na empresa, né? Então, a gente optou em fazer esse teste exatamente para ver, porque assim, nós somos uma indústria alimentícia, então automaticamente eu não posso parar. Então, a gente foi na suspensão, né, de algumas pessoas que já estão paradas, algumas pessoas a gente viu que dá para ficar em casa, então também em conversa entendeu que dá para suspender. Aí a redução a gente tentou fazer de alguma maneira, mas tem umas pessoas que você fala, meu, não dá, não dá. E outra coisa, Rafa, que eu queria entender, a medida provisória diz que eu tenho que permanecer com os benefícios, é isso, né? Exatamente, perfeito. Né? Tá, então, Se a empresa arca ali com um vale-refeição, com convênio médico, cesta básica e etc., ela deve permanecer com esses benefícios ao empregado, sem dúvida. tá, mas aí só tira uma dúvida para mim, ver se tá aí dentro do contexto. Hoje, dentro da minha rotina, a minha refeição é oferecida no local. Então, isso na verdade não entra como um benefício, certo? Porque como que eu Exato. vou custear isso para o funcionário? Não tem necessidade de você produzir o alimento e encaminhar um funcionário ou então custear isso de forma financeira para ele, né? Tá, Agora, outras situações de cesta básica, plano de saúde, assistência odontológica, aí sim. tá. Então, todos os benefícios que na verdade são pagos, eu tenho que manter. Perfeito, Aquilo exato. que eu forneço, vamos por uma alimentação ou qualquer outra coisa que eu forneça na empresa, Sim. eu não vale transporte, como por exemplo, a quem está em suspensão de contrato. Isso eu não preciso fornecer, certo? Não, com certeza. É Entendi. dispensável o fornecimento de vale transporte, né? A condução do transporte, ela é basicamente utilizada para a locomoção do funcionário até o local de trabalho. Se ele não está se locomovendo ao local de trabalho, ou está em teletrabalho, ou home office, aí sim seria dispensável o pagamento da empresa. E eu posso cortar esse benefício também em caso de home office. Se eu pus meu funcionário em home office, ele não Sim, está se deslocando, eu posso suspender esse contrato. desde que ele não se desloque para qualquer atividade, ok, tranquilo. Entendi. Óbvio que isso deve ficar registrado no acordo individual, né, para que ele também já tenha ciência de que não receberá o vale transporte durante esse período. Entendi. Então eu acho que é isso. Deu para esclarecer bastante. Sim. Se tem alguma coisa que você queira pontuar. Só duas dúvidas que eu acho que acabou ficando a possibilidade, se a empresa por acaso verificar a possibilidade de retorno à sua atividade normal, ou seja, fez o acordo por 90 dias e aí deu no 20º dia verificou a possibilidade de retornar todo mundo à atividade normal. A empresa tem condições de arcar com o salário. Ela pode ali
Então, revogar o acordo individual, comunicando ali ao Ministério da Economia para que cesse o pagamento do empregado pelo programa emergencial, né? E aí retorna à sua atividade. E a outra situação que nós acabamos não comentando foi que a suspensão do contrato de trabalho pelos 60 dias, né, se a empresa faturou mais de 4 milhões e 800 mil reais no ano 2019, ela tem que arcar com 30% do salário do empregado. Então, na suspensão do contrato de trabalho, o governo federal, o empregado não recebe nada do salário, e o governo federal banca 70% do seguro-desemprego que ele teria direito. Só que, se a empresa acabou faturando 4 milhões e 800 mil reais, acima de 4 milhões e 800 mil reais no ano 2019, aí a empresa é obrigada a arcar com 30% do salário, que é a proporção entre os 70% do governo e os 30% que ficaria isento ali, ela tem que arcar. Né? Foi uma situação que nós não comentamos. Na verdade, você tocou até num item importante, porque quando eu for arcar com esses 30%, eu tenho que arcar como verbas indenizatórias, né? Eu não posso arcar como salário, né? Perfeito. Não tem, não vai incidir reflexos de hora extra para recolhimento de 13º, para as férias, etc. Entendi. E na suspensão de contrato de trabalho, o FGTS também fica suspenso ou não? Não, o FGTS ele tem que... Não, na suspensão do contrato de trabalho ou na redução, perdão. Na suspensão. Exato, ela fica suspensa porque o contrato de trabalho está suspenso. Toda vez que existe a suspensão do contrato de trabalho, as obrigações da empresa, elas ficam suspensas a não ser os benefícios. Tá. Então, contrato suspenso, automaticamente FGTS suspenso, e os 30% que eu tenho que custear na minha folha como verbas indenizatórias, é indenizatórias. Isso, se essa empresa fatura mais de 4 milhões e 800, esse custeamento de 30% é obrigatório. Se faturou menos, é facultativo. Então, ela pode ajudar, não necessariamente com 30%, mas pode ajudar com qualquer outro custo o funcionário, da mesma forma, em natureza indenizatória. Tá. E você tocou numa palavra, porque a gente fala muito sobre que a indenização do governo, o auxílio, né, ele vai ser baseado no seguro-desemprego. Isso daí pode trazer problemas, problemas não, né? Vamos dizer assim. Isso pode impactar alguma coisa para o colaborador no futuro? Então, um exemplo. Hoje eu fui lá e coloquei o Zezinho de suspensão de contrato de trabalho. Então, tudo dele está sendo baseado em cima do seguro-desemprego. Passou o período de estabilidade, o Zezinho não teve um bom desempenho, a gente vai demitir o Zezinho. Quando ele for dar entrada no seguro-desemprego, ele vai conseguir receber normalmente as parcelas do seguro-desemprego ou não? Ele vai ser prejudicado pelo que ele recebeu lá atrás por conta da suspensão? Não. Esse recebimento, esse programa emergencial do governo federal, ele só utiliza o seguro-desemprego como base de cálculo, né? Em nenhum momento, se o funcionário, o colaborador, o empregado vier a receber esse benefício, ele não interrompe a contagem do seguro-desemprego, né? As exigências mínimas para poder conseguir o seguro-desemprego. E se eventualmente ele for dispensado futuramente, ele preencheu os requisitos para fazer jus ao recebimento do seguro-desemprego, ele, sem dúvida, receberá o seguro-desemprego sem nenhum prejuízo. Integral, inclusive. Porque isso é a dúvida de muita gente, né? Que nem eu falei para você, traz dupla interpretação, todo mundo, mas se eu receber agora, se eu for mandado embora, eu não vou ter direito. Falei, gente, não é assim, né? Vamos entender um pouquinho aí de como funciona. Ô Rafa, e outra coisa, né? Você comentou a questão de que a gente falou aí vou suspender o contrato de trabalho, ok. A empresa identificou que dá para voltar às atividades, que agora começou a rodar, tenho fluxo, consigo pagar. Qual que é o prazo que eu tenho que comunicar ao funcionário? 48 horas. Se comunica o funcionário. Exato, 48 horas se comunica o funcionário do acordo individual, né, e também da suspensão, da revogação desse acordo. Tá, então vou te dar um exemplo. Eu vou suspender, vamos lá no Zezinho de novo, né? Ainda bem que eu não tenho nem um Zezinho na empresa, senão ele já ia se sentir
o bola da vez, né? Eu vou suspender o Zezinho. Então eu chamo ele lá no RH e falo assim, Zezinho, a partir de quarta-feira você está de suspensão de contrato pelo período de 60 dias. Mas esse contrato pode ser cancelado, suspenso a qualquer momento, ok? Perfeito. Então, eu tive lá as 48 horas de comunicação, certo? Sim. E aí o Zezinho vai para casa dele. Vai lá curtir a família na quarentena, que ninguém aguenta mais, mas tudo bem, né? Ele não tem muita opção, vai ficar lá dentro da casa dele. Como que eu posso formalizar essa comunicação das 48 horas para que ele retorne? Pode ser uma mensagem pelo WhatsApp, tem que ser via telegrama, carta registrada? Como que eu faço essa comunicação? Olha, o funcionário, ele é obrigado a manter os dados cadastrais dele atualizados com a empresa, independente de qualquer situação. Hoje, o WhatsApp, ele traz facilidade para a comunicação. E, juridicamente, ele já vem sendo utilizado como meio de prova. Se a empresa encaminhou a comunicação através do WhatsApp, o funcionário deu ciência também através do WhatsApp, ele está comunicado, a empresa deve fazer o registro dessa convocação para retorno do trabalho em 48 horas e deixar isso arquivado para proteção futuramente, né? Então, partimos assim, de quem pode menos, de quem pode mais, pode menos. Então, se você pode o WhatsApp, você pode comunicá-lo por e-mail, desde que a empresa tenha certificado de que ele realmente recebeu essa comunicação, né? Tá, então Óbvio assim, um que, exemplo... pode falar, desculpa. não, óbvio que os meios de comunicação de empresa normalmente se dão por telegrama, né? Então, se a empresa quiser alguma forma mais segura, o telegrama seria a forma mais indicada para se fazer isso. Tá. Eu pergunto porque, assim, a gente tem aquela questão da mensagem do WhatsApp que hoje existe essa possibilidade de você visualizar e não aparecer lá que você visualizou, Sim, ou aí você fala, não vou responder, vou lascar com a vida dele, essas coisas assim, né? E aí a gente tem lá a possibilidade de informação se a pessoa leu ou não. Eu posso utilizar isso se a pessoa não me der um ok lá, ciente, alguma coisa assim? poder sempre pode. O problema é os efeitos que isso pode causar depois, né? Tá. Não há prova inequívoca de que ele realmente tenha recebido. Se de repente a filha dele abriu a mensagem lá, a criancinha abriu a mensagem e acabou visualizando a mensagem, ele não acabou tomando ciência, muito embora o telefone seja dele e seja esse cadastro registrado na empresa, né? Agora é diferente se ele dá a ciência, ele fala, empresa, estou ciente de que daqui a 48 horas tenho que retornar, né, ao trabalho. Aí sim. Entendi. Então, no contrato individual, eu posso colocar lá uma cláusula aqui dizendo que a empresa vai entrar em contato através do e-mail, põe um e-mail dele que seja válido, e Perfeito. aí, caso eu não receba esse retorno, eu formalize através de um telegrama ou de um Sedex com um aviso de recebimento. Exato. Seria, acho que, o Perfeito. ideal. Isso aí. Entendi. Até porque no acordo individual vai ter a qualificação dele, né? Nome, endereço, RG, CPF, o número da CTPS. Então, se a empresa não tem os dados cadastrais atualizados, no momento da realização do acordo, ele vai ter que conferir esses dados, e no momento que ele assinar, ele está dando ciência à empresa de que aqueles dados são verídicos, são verídicos, né? Então, presume-se de que ele tinha ciência de que aqueles endereços e aqueles telefones constavam no seu cadastro na empresa. Entendi. Certo? Porque hoje tem muito disso, né? Eu mudo de endereço, para que eu vou avisar a empresa? Deixa do jeito que tá. Na verdade, a empresa é sempre a última a saber, né? Exatamente isso. Principalmente quando casa, que não leva certidão de casamento, quando tem filho, que você só descobre quando o filho vai para o hospital, essas coisas assim, né? Mas faz parte da rotina do RH, né? Ossos do ofício. Olha, vou falar para você. Mas eu acho que é isso, deu para esclarecer bastante. Tem Sim, mais sim. alguma coisa que você queira pontuar? Algum item? Não, eu acho que foi bem produtivo em todos os pontos, assim, tocamos em todos os pontos de forma sucinta, mas o suficiente para mencionar todos. Eu vou deixar aí nas redes sociais os seus contatos, né? Para que se o pessoal tiver dúvida, alguma coisa, deixar os Perfeito. comentários ou entrar em contato
com você para alguma possível Com nós, né? dúvida para a gente esclarecer e tentar aí, de alguma maneira, ajudar quem está nesse barco, né, para poder encontrar solução. Agradeço Perfeito. imensamente o bate-papo, acho que foi bem proveitoso, deu para Com esclarecer certeza. bastante coisa. E se você tiver outros assuntos que a gente puder tratar aí para ajudar o pessoal, estamos às ordens. Eu que agradeço aí novamente. É sempre uma aula conversar com você. Amém. E vamos marcar outras coisas aí com outros assuntos mais polêmicos e tentar trazer para esse povo aí, as empresas, colegas e amigos do Facebook, Instagram e redes sociais, Pode esclarecimentos, deixar. né, nessa situação. Esse Covid-19 veio para, filho, ser polêmico. Então, pode ter certeza que a gente vai ter muito vídeo e conteúdo. Só que é aquilo que você falou, né? Você faz o vídeo de manhã à tarde, você já esquece, tem que fazer outro. Mas tudo bem, a gente fez. Também é ossos do ofício, né? No meio dessa trabalho em home office, desculpa que caiu a câmera, mas em home office é o que vem restando pra gente, né? Isso é verdade. Mas é isso. Tá bom, Espero Ju? que proveitoso para você também. Claro que Agradeço foi. imensamente. Pessoal, obrigado aí por poder assistir, compartilhar com a gente nesse momento, pelas dúvidas de quem mandou as dúvidas, né? Porque além das minhas, tem a dos colegas. Espero que a gente, de alguma maneira, tenha conseguido esclarecer isso. E é isso. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom final de semana. Muito obrigado. Tchau, Ju. Obrigado. Tchau. Fica com Até Deus. mais. Tchau, tchau.